Alô Rio, estamos voltando com o nosso podcast. Alô Rio, alô, cheio de alô. Então, nessa tarde maravilhosa aqui no centro do Rio, na rua Álvaro Alvim, em frente ao Teatro Rival, estamos mais uma vez trazendo mais uma personalidade do meio artístico para a gente bater um papo, para vocês conhecerem ainda mais. E para me ajudar nessa entrevista, está aqui ao meu lado o professor de História, o ator e o inspetor de polícia, Sérgio Papito. Alô Rio, alô Jaguar, Tudo alô bem? pessoal da mesa, alô meu público querido. Estamos aqui mais uma vez, hein? E aí, Papito, e lá, tá aprendendo muita gente? Ó. O bandido, ele escolhe, ou ele vem a pé, ou ele vem deitado. Meu irmão, É assim? eu sempre prefiro na horizontal, né? Que é melhor, né? Mas todo Quem mundo na quer me dar caçapa. trabalho, com certeza. Coração de mãe, que sempre cabe mais um. Aquele camburão da antiga. Antigo, né? Lembra que tinha o patrão, né? Pô, aquilo ali é uma beleza, cara. E tem a sala de São Jorge ainda, não? Não, aí não, aí Aí já já- tá pegando. Aí tá pegando. É outro nome. Aí tu quer me prender, pô. E aqui também ao meu lado, ele, o ator, autor, diretor e diretor também do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, Fernando Resch. Tudo bem, Resch? Boa tarde, bom dia, boa noite, minha gente. Saindo no carnaval, lançando a marchinha do João Roberto Kelly. Eu sou gay. Não, a música. Eu tenho problemas. Então, o Messias que sabe. Não, você É que Você sabe, né? Então, saindo no carnaval, batalhamos. O Kelly já há quase 90 anos e teve o insight de bolar essa música. É uma brincadeira, o Jorge Eliano, né? É um ator negro e um branco, propositalmente. Foi contra as bobagens que o Trump estava falando, então ele saiu do ostracismo e teve muito sucesso. Tem vários canais querendo a gente já. Não vai me perder aqui, não. Vou dar um jeito. Tem ponte aérea. Bom programa para nós. Beleza. E nosso convidado de hoje, quero agradecer a presença desse grande artista, Rodrigo Candelou. Isso aí. Ele é ator, jornalista, produtor, diretor, professor de interpretação, autor e músico. Faz teatro, cinema, TV e publicidade e participa de bandas. Baterista. É isso aí, ainda tem esse quesito aí, ó. Quem acaba de adentrar? Zé Maria Rodrigues. Ó, o Zé Maria aí, ó. O metrô Tudo bem, furou Zé? o pneu, acaba Sim. de chegar, vai sentando, Olha aí. já vai sentando, cuidado com os fios. O diretor de teatro, o autor, o dramaturgo, Zé Maria Rodrigues. Tudo bem, Zé? Tudo bem. E aí? Atrasado, mas Exatamente, isso aí. Carimbou. Mas chegou. Então eu estava acabando de apresentar para todos que estão nos assistindo o nosso convidado de hoje, que participou de vários filmes, como Tropa de Elite, novelas na Rede Globo, novelas na Rede Record. Obrigado, Rodrigo. Nada, é um prazer estar aqui com presença. vocês. E eu quero já começar perguntando as novidades. O que tem aí? O que está acontecendo? Ator sempre tem novidade, né? Quando não tem alguma coisa fazendo, tá rolando um projeto, né? Mas eu, graças a Deus, ano passado a gente teve... A nossa vida é uma vida muito instável, né, Zé? A gente sabe bem disso, né? Às vezes você está fazendo vários trabalhos, às vezes fica uma marasma, as coisas não acontecem. Então, assim, o começo do ano foi muito legal. Eu fiz uma comédia chamada A Banda, lá no Sul, é dirigido pelo Xuxem. E é uma comédia que vai estrear esse ano, não sei ainda quando. Eu acho que agora no segundo semestre que essa comédia deve estrear. Ano passado eu também tive fazendo algumas participações bem bacanas na TV Globo. Eu participei de Família Tudo, né? Então foi bem legal. Fiz cenas muito legais com a Grace Janucas. Eu fazia um dos pretendentes lá a tentar namorar com ela, né? Tive fazendo também a quarta temporada de Arcanjo Renegado, né? Que foi muito legal. Foi agora mais pro final do ano de 2024 e vai estrear esse ano agora também. E também tem essa coisa, né? Quer dizer, fora o meu trabalho como ator, né? Eu dou aula de interpretação, né? Então eu já dou aula há bastante tempo. Então, às vezes eu dou aula. Isso varia, como a gente fala, né? Eu tenho eu coordeno um curso de pós-graduação online chamado FETES Online, que é uma faculdade lá de Vitória, que eu criei um curso online de pós-graduação em atuação para TV e cinema para o Brasil, né? Então esse é um curso que rola uma vez por mês e quem quiser saber mais informações vai lá, @FETES Online. E inclusive a gente
Lá no curso a gente tem vários profissionais do meio, eu convidei muitas pessoas do meio, volta e meia tem um workshop, uma palestra de algum grande nome, né, algum grande ator. Por exemplo, no começo do processo eu chamei o Heitor Martinez para estar com a gente, convidei o Du Pradella também, diretor de elenco, para estar com a gente. Isso, o Ramsa, diretor da Record, também está lá trabalhando com a gente. Então, assim, é um grupo muito legal de pós-graduação. E fora isso, eu faço preparação de atores, quando de repente o cara quer fazer vai fazer uma novela, vai fazer uma série, ou vai se preparar para um teste, né? Então faço preparação e eu dou cursos regulares de TV e cinema, que eu já dou há praticamente 20 anos, assim. Mas o que eu ia falar é o seguinte, que a gente não contente de fazer tudo isso, né? A gente sempre procura mais, a gente que é artista sempre procura mais alguma coisa, né, Fernando? Porra. Então, não é? Então eu também, além disso, sou músico, né, cara? Eu toco batera, assim, toco batera desde moleque, desde meus 13, 14 anos. E eu toquei muito tempo e dei uma parada de tocar bateria, né, quando eu entrei na faculdade, quando eu fui fazer comunicação, depois fui me dedicar ao teatro, então dei uma parada, mas a gente nunca larga, né? Quando você, sei lá, tem alguma queda, digamos assim, pela arte, que seja artes plásticas, que seja dança, seja música, ela vai estar sempre ali perto de você. Então, durante a pandemia, eu voltei a tocar muito a bateria, para não ficar louco, né? Aquela coisa de todo mundo não ficar louco. Então, comecei a praticar, todo mundo em casa, fiz umas lives e tudo. Aí, quando saiu a pandemia, cara, criei banda, criei projetos de música super bacanas. Hoje eu tenho uma banda muito legal chamada Soul do Rio, que a gente toca rock, toca pop, tá toda hora fazendo show. Inclusive teremos show no Jack London, no final desse mês, na sexta-feira, se não me engano, eu acho que dia 28. Dia 28, a partir das 11 da noite, lá na Rua Érico Veríssimo, na Barra. E as mulheres não pagam para entrar até as 11 horas, os homens obviamente sempre se lascam, pagam. E o outro gênero? E o outro gênero sempre paga. Agora, eu não sei quanto que é a entrada, mas depois eu posso mandar para vocês. Eu tenho uma banda também de música brasileira, que são os Brazucas, que sou eu e um outro amigo meu, a gente toca só música brasileira. Criei um bloco de carnaval, brincando aí com a música do Menudo, não Se Reprima. A gente criou um bloco chamado Não Me Reprima, que a gente toca músicas dos anos 80 em pegada rock and roll. Então, assim, de uma certa forma, eu estou sempre procurando me mexer, porque como a gente, né, é profissional liberal, né, a gente não tem Claro, quando você está contratado numa obra, né, por exemplo, eu fiz lá o Gloob durante muito tempo, o Carlos Eduardo, né, no Detetives do Prédio Azul. Fiquei lá mais 4 anos. Então, tinha os contratos, né, que você era contratado durante aquele tempo e tal, não sei o quê. Mas hoje, não tem mais aqueles antigos contratos que tinham na Globo, até a Record está acabando isso. Eternos. Longos, né, de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, a gente está sempre matando um leão por dia, né? A gente que é artista está sempre fazendo alguma coisa. Então, eu acho que quanto mais você amplia esse leque, te dá a oportunidade de fazer outras coisas, né? Hoje eu também estou escrevendo, né? Escrevi agora minha 3ª peça. Então, dou aula, escrevo, produzo meus shows, toco com a minha banda, atuo. Então, eu acho que a gente tem que ir, como diria Milton Nascimento, onde o povo está, né? Milton Nascimento, Fernando Brant. Porque eu acho que muitas vezes a pessoa fica assim, só sei fazer isso. Cara, e eu acho que a partir do momento que colocaram a gente no mundo, né? Aí depende de quem cada um tem sua crença, né? Se foi Deus ou se foi simplesmente a evolução natural da nossa espécie, segundo Darwin. Você tá ali, você pode fazer qualquer coisa. Você só não morre de fome se você realmente, cara, for muito incapaz, mano. Sacou? Claro que às vezes tem a questão da pobreza, tem a questão que de repente você pode ser uma pessoa que não teve muitas oportunidades, mas, cara, você vê, tem ambulante, cara. Tem cara na rua vendendo tapioca, sacou? Pra tentar minimamente levantar uma grana. Porque tem muita gente que você vê por aí pedindo dinheiro, por exemplo. Às vezes você vê, cara, que esse cara tá pedindo dinheiro, bicho. Vai trabalhar, vai inventar alguma coisa. Nem que seja, né, vender latinha de cerveja, catar latinha de cerveja e ir pra algum lugar. E nós que somos da área artística, eu acho que a gente tem, de uma certa forma, parece que a gente consegue abraçar mais coisas, né? E a gente é muito inquieto, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás eu não pensaria em ser autor, mas depois de um certo tempo foi me dando uma inquietude. Eu sou jornalista, sempre gostei de escrever uma porção de coisas, e eu falei, cara, vou escrever minha primeira peça. Eu escrevi uma comédia, Os Capangas, em 2000 e... Hã? Montamos Os Capangas, foi uma peça, né, foi 2007, 2006, uma coisa assim. Foi meu primeiro espetáculo que eu escrevi. Recentemente agora eu escrevi uma nova peça chamada Madama por Ocasião, que é baseado numa série que eu fiz no Canal Brasil.
com o Bernardo Monteiro. O Bernardo, cara, me deu um Bernardo Palmeiro. A gente escreveu uma peça agora baseada numa série que a gente fez. Então, talvez há 10 anos atrás, né, Jaguar, eu não teria a expertise para escrever. Zé Maria está aqui, pode falar bastante sobre essa coisa do processo da escrita. Hoje eu já me sinto um pouco mais capacitado para me jogar em outras áreas. Desculpa, aí foi uma introdução meio longa, né? Que a profissão de ator está de alguma forma voltando ao início. Porque Dercy Gonçalves dizia que ator não pode plantar coqueiro na casa de ninguém, porque não vai pegar um coco. Tem que estar saindo de casa em casa. Aí não, pois é, né? Voltando a isso. Não tem mais contrato grande, você vai... Você tem que ir fazendo. Você tem que... E a coisa do ator... E a coisa que hoje em dia fala-se muito, né? Você está fazendo o quê? Estou fazendo um projeto. Não, estou com um projeto. Às vezes realmente a pessoa está com um projeto, às vezes não. Fala só que está um projeto para falar que não está fazendo nada. Mas eu acho que o ator tem que estar em movimento. Tem que ter essa coisa. O artista, né? Não só o ator, o artista, ele tem que estar... Por isso que eu acho que o ator, por exemplo, ele tem que sacar de produção. Sacou? O ator que não saca de produção, que fica só esperando o telefone tocar, não trabalha. Não trabalha. Você tem que se virar, mano. E também fazer cara feia, né? Para ver um papelzinho pequeno, alguma coisa assim. Ele acha que não é digno da minha pessoa fazer esse trabalho. Eu já fui muito criticado. Isso é relativo, né? A gente tem que pensar bem, né? Shakespeare só alguns que fazem, né? Na escola de teatro. Depois, porque eu já fui muito criticado por ser workaholic, né? Fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então eu saía o Vereza é testemunha disso, fazendo o Pequeno Príncipe, no Vila Lobos, que era 10 personagens, e animar um baile de carnaval. Ele falou, você é louco, como é que você consegue isso? Não sei, me preparei para agora, eu faço tudo. Tem isso, o artista ele tem que estar preparado. Por isso que quanto mais você puder se capacitar, né, estudar coisas diferentes, né? Uma vez um amigo meu foi fazer um teste para um comercial de carro, né? E aí tinha que dirigir. E ele colocou lá, não, eu dirijo. Chegou na hora. Passou. O cara passou e falou, não vou passar, mas vou lá. Passou, chegou na hora, bicho. O cara não dirigia. Então o carro morria toda hora. Eu falei, amigo, vai fazer aula de autoescola, porque em algum momento, talvez, na tua carreira como ator, você vai precisar dirigir, né? Vai precisar montar cavalo, sei lá. Então, assim, se eu vou ser ator, se eu vou trabalhar, né, fazendo outras personas, tendo várias vidas em mim, eu tenho várias possibilidades como ser humano de fazer, de ter atributos diferentes, né? Porque o ator, né, na televisão, no cinema, ainda mais, tem que ter dirigir, montar um cavalo, saber nadar, fazer alguma coisa diferente, porque você trabalha além da interpretação com a ação. Com certeza. Você não é obrigado a saber escrever, por exemplo, mas eu posso entrar num curso de roteiro. Os filmes que você tem feito, como o Arcanjo Renegado, né? Não sei se o teu pessoal tem que atirar, tem que fazer as coisas. No meu caso eu não precisei, mas, por exemplo, no Tropa teve toda uma preparação para quem foi fazer policial. Manusear uma arma, poder fazer certas incursões na favela, né? Teve todo esse tipo de coisa. No meu caso eu não fiz porque eu fui secretário de segurança, eu fui comandante da polícia. Então o meu personagem não precisava se jogar na lama. Era mais aquela coisa da inteligência. Foi mais tranquilo. Só dar recado. Tem umas vantagens agora, que a gente que é mais antigo, né? Não precisa decorar, não se preocupe, tem ponto eletrônico. Quando eu fiz com a Dercy, né? Dercy era difícil, a gente sabe. Maravilhosa. Então, eu fui decorado e ela não. Então, proposital. Aquelas coisas. Então, no palco do Teatro Fênix, que é um auditório, já é Dercy Gonçalves, a gente está com medo já, porque não sabe, a reação dela Agora, eu peguei muita coisa com ela, a gente pega o improviso, né? Sim. Que hoje em dia o ponto como é que é? Não estou ouvindo. Ela falava de propósito. Ela trouxe o ponto naquela época, né? Dercy Comédia. Então, aquilo era um advento do progresso. Agora, é difícil trabalhar assim? Eu prefiro decorar, se precisar decorar. Para mim, seria o ideal, né? Porque você acaba falando com um delay, né? A pessoa fala um boneco, e você fala depois, né? Então, eu acho que você perde aquela coisa do ineditismo, né? Da coisa original de você estar ali. A reação da cena. E a reação da cena. A edição conserta tudo, né, meu amor? Conserta. A edição dá uma colada lá e foi. Fica mais estranho, né? Mas dá mais trabalho, né? Imagina se dá problema no ponto eletrônico. Ui! Aí a peça fica aquele silêncio, né? Quem fazia muito negócio de dália era o Mário Gomes, né? Mário Gomes, em todo lugar tinha uma dáliazinha para ele poder... É da minha época. Agora poder decorar o por exemplo, no jornalismo. Então,
Eu quando fui chamado, eu fazia o programa da comunidade judaica. Quando o Cláudio Petraglia, né, telefonou da Bandeirantes, veio fazer o carnaval. Quando ele falou ao vivo, eu recusei. Imagina hoje em dia, né, meu amor? Aí, eu recusei. Aí ele insistiu. Não, você é capaz. Estou precisando de um cara. O Lafon, não, o Lafon trabalhou com você. Lafon é contratado da Praça Nossa, não pode. Aí chamou o Eduardo Zé, que tinha muito show. Vai ser você, tá em cima da hora. Você vai entrar amanhã. Quando eu olhei a Rogéria, eu falei, ai meu Deus, é agora. Como é que eu vou entrar? É ao vivo, né? Ao vivo, improvisado. Mas eu me sei muito bem que a gente é ator, sobe na orquestra, cai no chão e tudo bem. Vai em frente. Aquele medinho sempre existe, né? O medo de que entrar. Que é bom, né? Ansiedade. Que é bom. As pessoas falam que o ator não pode ficar nervoso, não pode ser existe, cara, mentira. não existe. Não existe. Não existe. Se você não tiver aquela palpitação, aquela coisa, aquele, né, de nervosismo, eu acho que você não, a insegurança pode até estar um pouco inseguro, né? Porque de repente o texto não tá lá, aquelas coisas. Mas, cara, aquele medo, aquele nervosismo sempre vai existir na hora que você vai encarar uma plateia gigante, né? Eu fiz o Rei Leão em São Paulo, né? Que foi o maior público, né, que eu já fiz na minha vida. Eu nunca tinha apresentado para tanta gente. Teatro musical, né? É muita gente que te assiste, né? 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Você está acostumado com um público, de repente, 100 pessoas te assistindo. Então você... Ui! Não é? Tem mais gente no palco do que no Pô, você olha aquele mundo de gente, você loucura, fala, caraca, bicho, dá um negócio. Ou então, aí você faz o quê? Se concentra no seu. Se concentra no teu personagem, no teu plot, no que você vai fazer e vai embora. Tem que ser assim, o microfone está aqui, está tudo aqui, né? Não tem problema, a voz está saindo. Fernanda Montenegro fala isso, né? Se você nunca sentiu nervosismo, você não é ator. Claro. Né? Até hoje eu sinto nervosismo antes de entrar em cena. Né? Ela fala isso, ela repete isso, né? Claro. Uma pessoa com a experiência que ela tem fala isso, por que a gente não vai, né, sentir a mesma coisa? Porque de alguma forma é um salto sem rede, né? Você pode ter um branco. Você está seguro do papel, decorou tudo. Você entrou e esqueceu, pode ter vários. Zé, tem um problema no texto, por exemplo, no Tropa a gente tinha muito texto improvisado. Então a gente mudava, que é maravilhoso. Mas, por exemplo, você vai fazer uma novela de época, né, vai fazer um Gênesis, eu fiz, né, algumas novelas de época na Record, aí já é mais complicado de você improvisar, né? Porque aí você tem que falar aquilo que está da cena épica, né? Você tem que falar aquele texto, porque aí se você mudar aquilo ali vai dar problema. Vai fazer um Shakespeare, vai falar, ei, meu irmão, beleza? Não dá, né? Pois é. Então aí você tem que realmente estar um pouco mais seguro, eu acho que estudar um pouco mais. E tem autores, né, de novela que não deixam você mudar o seu texto, né? Você muda um embora, um contudo, todavia, o cara fala, não, eu escrevi aquilo. Então também tem que saber com quem você está lidando. Mas hoje em dia eu acho que isso já mudou muito. Né? Você tem muito mais liberdade. É flexível, de né? poder pegar um texto e poder mexer nele, né? Eu acho que tem isso. Agora, nesse negócio de projeto, você tem um projeto, você não pode ter só um projeto, não. Você tem 5 projetos, 6 projetos. O que pintar dinheiro você faz. E é bom você sentar na mesa de um possível captador, ou produtor, ou empresário e falar, o que você tem aí? Só tenho essa tampinha aqui. Ah, querido, essa tampinha não gostei. Não tem outra tampinha? Aí se você já bota umas 3 tampinhas na mesa, né? O cara fala assim, opa, isso aqui é comédia, isso aqui é drama, isso aqui é não sei o quê. Aí é legal, né? De você. Eu hoje em dia estou metido em vários projetos. Porque quando você não está gravando, ou filmando, ou dando aula, ou tocando, né? No meu caso, eu estou criando coisas. Né? Então eu sou o que a gente chama hoje de creator, né? Que vem do inglês creator, né? Criador de conteúdo, né? Eu paro, sento, eu tenho alguns grupos que eu trabalho comigo, eu tenho um sócio, eu tenho uma outra sócia no outro projeto que a gente está criando série de TV. Então a gente está ali burilando, lendo coisas, criando, então a gente já criou, já estamos na 2ª série de TV que a gente criou já, né? Ainda inédita, ainda vamos negociar isso, ainda tem umas coisas que a gente ainda tem que acertar de texto, mas você vai aos poucos entrando, né, nessa seara do criador, de que você precisa ter coisas para oferecer nesse mercado. Eu acho que a vida você tem que ir aprendendo coisas, estudando outras coisas. Total. Agora eu estou fazendo um canal do YouTube. Olha aí. Estourou agora o meu canal. Que maneiro. Rapidinhas do teatro. Eu falo sobre teatro, então eu comecei a falar, essa questão da Fernanda, do filme dela. Do filme da Fernanda e do... Ainda estou aqui. Do prêmio, como é, do Oscar. Aí eu comecei a falar também, aí o canal bombou. Bombou. Você pegou um assunto que está em evidência, mas né? eu passei 2 meses estudando as coisas do YouTube. Tem que estudar. Tem que estudar. Vou montar um canal no YouTube e não vou estudar nada? Eu montei um canal na pandemia, canal Bagaceiros, que era um canal de humor, que a gente queria fazer uma coisa parecida com o Porto dos Fundos, mas eu acabei sendo muito
megalomaníaco, ambicioso, queria fazer uma coisa grande, chamei a porção de atores, uma galera, o negócio não deu certo, naufragou. Eu tinha que ter feito uma coisinha menor, com menos atores, uma coisa de esquetes, porque né, no Porta o que deu certo são as esquetes. Aí eu quis fazer esquetes, quis fazer programas para alguns atores terem o seu programa, aí quis fazer uma pequena televisão no YouTube. Ampliou. Quis ampliar demais, com pouca grana, eu e um outro sócio, a coisa não deu certo. Agora, as esquetes foram super legais, então eu, de uma certa forma, por mais que o canal não tenha vingado, tipo assim, ficamos um mês, um ano com o canal funcionando. Algumas coisas que a gente fez ali eu aprendi, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então eu vi coisas que deram certo e coisas que não deram certo. Então eu querendo repetir, eu já sei que aquilo ali funciona. Então eu sei que as esquetes, por exemplo, de baixa minutagem, hoje em dia tem muita coisa da baixa minutagem, né? A gente tem no streaming, está acontecendo muito isso, né? A gente normalmente um programa, uma série tem lá seus 45 minutos, 1 hora. Uma série de humor tem o quê? Meia hora, normalmente, né? E tem minutagens menores, né? Hoje está se fazendo muito programa com minutagens menores. E isso vai ajudando com que você pense, cara, como é que eu vou escrever para uma cena, sei lá, uma série que aquela cena tem que ter 3 minutos. Tu vai ter que escrever para 3 minutos. Você vai ter que se adaptar. E é o que o mercado está começando a comprar. Você vê essa galera, principalmente a galera mais nova, o pessoal do TikTok, né? É só conteúdo com baixa minutagem. Você vai botar um negócio ali de 10 minutos, o cara não assiste. Sacou? Então você tem que... Quando assiste... vai rapidinho, aumenta a velocidade. Né? A gente mesmo não aguenta ouvir o WhatsApp durante muito tempo, né? Isso é bom ou é ruim? Porque isso é o momento que a gente está vivendo. É o momento, tem música, o cara põe a música, bota no TikTok, tem que ser rapidinho. Jaguar, eu acho o seguinte, tem que ter público e gosto para tudo. Então você pode assistir o seu filme de 2 horas, preto e branco, iraniano, que você ama. Mas você também pode assistir a besteira lá de 2 minutos, que seja engraçado, que também você vai rir. Entendeu? Eu acho que a gente não pode rotular as coisas. Não, o mercado só pode ser assim, o mercado só pode ser assado. Até porque quem manda é o mercado, né? Quem manda é Você vai fazer um negócio e fala, pô, ninguém assistiu a minha parada. Eu falei, meu irmão, o negócio era ruim, era chato. Ninguém assistiu. Porra, mas o meu negócio era bom pra você e pra meia dúzia de gato pingado. Né? Mas se aquela coisa está dando certo, você tem que parar e ver. Então eu acho que você falou, tem que estudar. Se tem um negócio que está dando certo, vamos estudar para ver o que está dando certo. Quando eu comecei também com 10 pessoas, produzindo uma série também. Fizemos 4 episódios. 4 episódios. Ia fazer 10. Mas aí a pandemia chegou e a gente passou. E hoje em dia... Mas aí agora sou eu sozinho. Mas hoje em dia, por exemplo, eles já estão aceitando, antes quando a gente criava conteúdos de séries de TV, quando eu comecei a criar, você tinha que ter lá 10 episódios, 12 episódios, 16 episódios. Agora tem série de 4 episódios, de 5 episódios. Você vê no ar muita série assim, que a história se resolve naquele 4º episódio. Aí se você vai fazer uma segunda temporada, pode até ser que role. Mas aquela história que você concebeu, ela se resolve naqueles 4 episódios que, sei lá, se cada um tem meia hora, 2 horas. Entendeu? Então, assim, vai depender do que você quer e qual o público que você quer atingir, porque também tem muito isso. Às vezes você faz um produto e você não sabe nem qual público você vai atingir, você não estudou aquele público. Eu acho que na época, no meu canal eu tive problemas, porque nós éramos poucos, era só eu e meu sócio. Meu sócio morava nos Estados Unidos, ainda mora, e eu ficava aqui, tendo que ser o criativo do canal. Eu era ator, eu era o criativo, ajudava a criar alguns textos, dirigia e ainda tinha que fazer a parte comercial. Dá pra fazer tudo? Não dá, né, irmão? Aí eu pirei, eu falei, cara, eu não consigo fazer tudo. Eu tenho que ter uma pessoa, graças a Deus a gente contratou uma pessoa pra rede social, que botava os vídeos no ar, né, botava anúncio de tráfego pago e tal. Porque, cara, a gente às vezes, eu sou um pouco centralizador, às vezes eu acho que pra coisa acontecer direito eu tenho que fazer. Mas chega uma hora, dependendo do projeto, você tem que ter uma equipe pra te ajudar. Se você não tem dinheiro é que é foda, que você não consegue pagar a galera. Esse que era o problema no canal, eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para pagar um cameraman, o áudio, esse mesmo cara fazia edição, então eu tinha uma equipe com 2 pessoas só. Olha ali, ó. Vocês 10 pessoas. Eu tinha um cameraman, eu tinha um cameraman, às vezes eu tinha um segundo cameraman, esse mesmo cara editava, sacou? Eu dirigia, a gente se dividia todo mundo para fazer, eu não tinha estrutura, por exemplo, que o Porta dos Fundos tem, entendeu? Quem me dera eu tivesse. Porque eles tiveram um aporte inicial de grana quando o Porta surgiu, né? Para poder montar aquela estrutura toda. A gente não teve, cada um pegou lá uma grana por mês. Eu estava fazendo uma novela na Record, que eu não lembro qual que era, então eu pegava a minha grana, metade do meu salário
eu botava no canal. E ele botava também. Mas, cara, chega uma hora. Você não aguenta, né? A conta não fecha. É, a despesa é muito. É muita despesa. Você acha que a forma novela de 8 meses vai acabar? Acabar acabando? Olha, já está acabando há muito já tempo. Tá acabando, e eu vou falar aqui uma coisa que é segredo ainda, mas eu estou participando de um projeto, que eu não posso ainda falar, mas eu só vou adiantar. É um projeto de baixa minutagem para novelas. Não posso ainda falar porque ainda é um segredo, mas é uma baixa minutagem, é reduzir o tamanho do episódio da novela, porque isso vai ser para streaming. Isso vai ser para colocar na internet. Então, eles estão vendo que eu posso fazer um episódio, em vez de ter 30 minutos, ter 3. Então, o episódio vai ser uma cena. Nossa. Cada dia é uma cena que vai pro ar. E, cara, eu vou te falar, para essa galera, por exemplo, hoje sentar para ver uma novela de 45 minutos, Fernando... É difícil. Quem é que assiste hoje realmente? Por que a gente acha que as audiências caíram de novela? Não é só porque tem outras coisas também hoje, tem o streaming, né? Tem uma porção de coisas, né? Antes só tinha televisão aberta, hoje tem televisão fechada, tem o streaming. Mas a galera não tem mais saco também de ficar muito tempo na televisão vendo um episódio, um capítulo. As novelas todas, e eu empurrando às vezes a temática toda ia ser igual. São repetitivas. Repetitivas, As mesmas chatas. temáticas. Aí quando surge uma novela diferente, aí surge um João Emanuel Carneiro, ninguém fala, ó! Caramba, por que a Globo tá relançando novelas? Agora vai, né, relançar Vale Tudo, né? Por quê? Porque não tem coisa boa na praça. Então eles pegam produtos que funcionaram, dão uma repaginada e lançam de novo, porque não tem tanta novidade, tanta coisa boa. Também é difícil você ficar criando coisa boa toda hora, né? Mas eu, nesse ponto Precisa aí... de gente com cabeça, Mas nesse ponto aí eu tô até com a falecida Beatriz Segal, que ela falou que a Globo não tem outros atores para relançar Vale Tudo. Eu acho que vai ser uma porcaria. Porque aquele Vale Tudo daquela época era uma coisa que foi emblemática. E agora eles vão adaptar, bicho. Sabe como vai ser negócio de militância. Papito, não é só isso não. O problema é que hoje existe uma coisa chamada etarismo. Que é uma das grandes discussões no mercado hoje. E que tem muita gente falando sobre isso. Ou seja, grandes atores que estão mais velhos não estão trabalhando. Exato. E grandes atrizes, ou seja, os medalhões que antigamente... O que acontece, gente? O público da novela envelheceu. Hoje o público que assiste novela não é o mesmo de 20, 30 anos atrás. Aquele público está mais perto da idade da galera mais velha. Então, se você não coloca a galera mais velha para trabalhar, essa galera nova não se identifica com a pessoa que está ali. Então ele não assiste. Agora, você bota no ar a Beth Faria. Aí você traz, né, uma outra atriz que não é tão velha, mas participou de várias coisas na Globo, vai fazer agora Vale Tudo, a Débora Bloch. O cara, eu conheço a Débora Bloch, né? Eu conheço a Fernanda Montenegro, sabe? Mas aí o cara não coloca uma porção de gente desconhecida, que ninguém sabe quem é, alguns com talento, outros não muito talento, mas que vendem, né? A televisão tem isso também, né? Tem coisas que você coloca lá que acontece, que você não entende por que, mas acontece, tem gente que gosta. E vendem atores e atrizes que não são tão bons assim, mas acontece, né? Tem essa coisa. E aí você fala, caramba, por que tá ruim? Porque essas questões estão todas se misturando, o mercado está mudando, né? As pessoas que estão na frente da televisão não são mais as mesmas que estavam à frente lá atrás. O público se renovou e a televisão não soube se renovar. A TV Globo não soube se renovar nesse sentido. Agora, depois de um tempo para cá, está começando a fazer uma meia-culpa, né? De botar nordestinos, de botar atores negros, né, em certos papéis que antes não colocavam. A sociedade já mudou há muito tempo. E as televisões não foram mudando. A TV Globo foi uma dessas últimas que aceitaram fazer mudanças. Né? Se antigamente você não botava um ator negro para ser um protagonista de uma novela, para ser um empresário. O ator negro tinha que fazer o quê? Papel de escravo, né? Mordomo, motorista. Muito mal e porcamente o advogado, né? Mal o delegado, né? Eu tenho amigos meus atores negros que falam, cara, não aceito mais esse tipo de papel. É isso, tá certo. Porque a sociedade mudou. Na verdade, isso nunca devia ter existido. Mas perdurou durante muito tempo na dramaturgia brasileira, né? Agora, já chegou o momento de mudar isso. E tem que se valorizar o que é bom. O que acontece muitas vezes, você valoriza o que não é bom. Sacou? Você quer fazer o quê? Você quer vender e ver o que acontece. Então, por exemplo, volta e meter um programa na Globo, ruim pra cacete. Aí na Globo, é ruim.
E ninguém assiste. Aí a audiência faz assim, por que a audiência não tá boa? Porque o negócio é ruim, irmão. Não é que já vem comprado, pega uma porra lá de fora e acha que vai dar resultado É, aqui. verdade. A cabeça dos caras lá, eles gostam daquela porra. Aqui a gente não. Que porra de programa é esse? Veio comprar aqui. Entendeu? Gente, a Globo até hoje tenta achar um programa tipo Sai de Baixo, né? Tentou vários programas no lugar de Sai de Baixo, não achou nada. Toda hora lança um programa de humor novo no domingo. Não tá funcionando. Não funciona. Porque tinha atores maravilhosos, o texto era muito bom, era uma época que tinha muita gente assistia também o Sai de Baixo, era depois do Faustão, né? Depois do... Depois do Fantástico. Depois do Fantástico. É. As pessoas ficavam acordadas para assistir porque era bom pra cacete. E aquilo era uma releitura da Família Trapo, se você for ver, porque era teatro, era palco, eles faziam com plateia. A própria Grande Família, que foi lançada depois, que foi uma releitura da Grande Família, era maravilhosa. Hoje a Globo não tem programa de humor. Não. Olha a grade da televisão, da TV Globo. Não tem um programa de humor. O Beto Silva teve aqui, a gente falou sobre isso. Do Cacete Planeta. Agora vem uma Praça Nossa, é uma fórmula antiga, agora mudou muito o elenco. Você não conhece mais ninguém dos atores. Tirando 2 ou 3, mudou totalmente o elenco. A porta está aberta O que lá. acontece hoje também é o seguinte, tem muita gente de stand-up, né? Guardo lá todas as minhas, assim, Claro. tem coisas que eu gosto, é minhas ressalvas, tem coisas que eu gosto, coisas que eu não. Tem gente que odeia stand-up, tem ator que fala que stand-up, né, não é trabalho de ator. Já eu acho que tem algumas coisas muito boas. Mas o problema é que muitos desses programas de humor, eles se resolvem botando gente de stand-up. E o cara que faz stand-up não necessariamente é um ator, né, com a bagagem de ator. verdade. Ele tem de repente um tipo, Né? sabe falar piada. Ele é comunicador, ele sabe falar e Aí o cara vai botar lá uma meia dúzia de stand-up, entendeu? Fala que vai resolver, não vai resolver, cara. Ou então vai ter um enredo ruim pra caramba, como foi esse programa agora, né? Nem sei se tá rolando aí, da Regina Casé no domingo. A Regina Casé é maravilhosa. Enterrou, entendeu? aquele enterrou. Mas o programa é horrível, Acabou, vários filho. atores horrorosos, ninguém segura, o texto é ruim. Cara, as pessoas que vão assistir lá na plateia não conseguem bater palma. Porque o negócio é ruim. Né? Acho que a TV Globo se deu conta disso, né? Que o programa é ruim. Onde terminou o Ratinho, não sei se alguém viu no SBT, Você viu o Ratinho? por que não? Aprendo muito com ele, muito. Eu também vejo, por isso que eu fiquei assim. Ratinho é figura, Não, né, Pensei que cara? era só eu. Agora, terminou ontem, veio a vida do Jô Soares, olha que loucura. Eu achei a biografia toda, passou pela Globo, como ele foi para o SBT, né, entrevistando. Então, veio toda aquela vida dele, ele novinho, e ele humorista, botaram cenas da Globo ontem, deve ter permitido, né? Foi uma permissão lá. Então, você vê o que botaram depois do Ratinho. Aí estavam avisando toda hora. Daqui a pouco o Jô Soares, aí segura a audiência, né? E o Ratinho estava, aquele botiquim do Ratinho, aquelas coisas. E da outra, o show de calouros, né? Era o show de segunda, né? Show de calor, a audiência vai lá em cima, ganha da Globo às vezes segunda, porque a Globo às vezes vem com o Globo Repórter, não sei o que não funciona, que aí vai mostrar a plantinha, não sei da onde, aí vem ele com aquele Sérgio Malandro, não sei o que, engole, bicho. Engole porque entra, o calor é engraçado, é calor combinado, né? Ensaiado, muitos, tem cover, tem gente que canta de propósito, você sabe o que é, né? Canta que não canta. Então, humor, a gente que fazia muito humor, passei por todos, né? Chico Anísio, Jô Soares, uma pena que cara não pode voltar mais. Então, Jô Soares, Gildo Ribeiro, Chico Anísio, Trapalhões, era uma fórmula que dava certo, né? Era um formato. E acabou, eles foram desintegrando, 2 faleceram, sobrou um só, né? O Dedé que está mais ativo. Tá no teatro, tá viajando uma peça. Fazendo circo, coisa pra caramba. 2 palhaços, faz um palhaço, né? São 2 palhaços. Mas, né? ô, Rodrigo, vai voltar um pouco. Você falou que é de Jacarepaguá. Fui criado em Jacarepaguá, Zona Oeste. E como é que o meio artístico chegou a você, ou você chegou ao meio artístico? Como é que é a coisa? Muita gente pergunta isso, Jaguar, porque eu não fiz o caminho tradicional, né? Daquela pessoa que quanto mais cedo vai fazer uma aula de teatro, se encanta, e depois vai fazer uma faculdade de teatro, né? E já começa a trabalhar cedo. Tablado. Tablado. Eu nunca fiz. Na verdade, eu tinha uma coisa de artista em mim, desde moleque, meus pais viam isso em mim, mas falavam, essa coisa de criança, né? Vai estudar. Esse negócio é coisa de criança, de moleque. Aí fazia piada, aí fazia imitação, eu gostava de fingir que eu morria. Eu me lembro que eu assistia muito filme de faroeste com meu pai, eu gostava de fingir que eu era os índios, né? Que eu tomava tiro e morria. Pô, queria ser logo um eu adorava ser os índios que morriam, é uma coisa da criança, né? E aí, ao mesmo tempo, fui estudar bateria. Então, de uma certa forma, né, a arte começou a fazer parte da minha vida, mas estava ali, sabe? Aí, na época de fazer vestibular, eu queria continuar estudando bateria, e meus pais falaram, não, agora chega de bateria, agora vai estudar.
Aí eu passei para Direito na UERJ e Comunicação na PUC. E aí fui fazendo as duas, chegou uma hora que não deu para, né, mandar fazer as duas e eu achava Direito chato pra cacete. Meus pais queriam muito que eu tivesse sido advogado. Hoje, né, de repente estaria ganhando uma fortuna como advogado, como juiz, sei lá o quê, mas não fiz. Também talvez fosse super infeliz, né? Mas aí fui fazendo jornalismo. Dentro da faculdade, eu peguei uma cadeira que tinha uma coisa de teatro, eu montei Viúva, Porém Honesta. Nelson Rodrigues. Fiz o Doutor Lambreta. Ui. Então aquilo acho que já deu uma coisa em mim ali Ligou dentro da a chave. faculdade, ligou uma chavinha. E eu comecei a fazer muita aula para apresentador de programa. Eu queria trabalhar como apresentador, por causa da minha coisa de comunicador, de falar e tal. E junto com isso fui tendo umas aulas de teatro. Quando eu terminei a faculdade, do final da faculdade para um pouco para cima. Aí fui fazendo umas aulas aqui, umas aulas ali. Trabalhava como produtor, eu comecei muito cedo trabalhando, comecei no Faustão, fui produtor no Faustão. Depois do Faustão, eu trabalhei na Globosat em vários canais, trabalhei no Multishow, trabalhei no Futura. Aí fui trabalhar na Band, muito como produtor de jornalismo, mas sempre que tinha alguma coisa de reportagem, eu falava, vai lá, Rodrigo, faz, não sei o que, não sei o que lá. Fui me interessando mais, cara, aí quando eu vi, eu tava começando a estudar teatro, junto com locução, com apresentação, fui ficando louco, comecei a falar, cara, que porra é essa, que eu nunca fiz na minha vida, porque tem essa do bichinho do teatro que te morde, né, Zé? E você fala, cara, quero fazer isso pra minha vida, quero ver qual é. E chegou um momento que eu falei, vou me aprofundar, vou fazer uma faculdade, fiz uma faculdade, e estudei muito, peguei muitos profissionais também muito incríveis, né? Ricardo Blatt foi um dos meus grandes mestres, Maria Pia Sconamilho foi outro grande mestre, estudei com muitas pessoas diferentes, fui fazendo a minha formação com a faculdade e por fora, e chegou uma hora que eu vou falar, vou me jogar, vou ver qual é. E aí minha família falou, porra, e aí, agora com 28 anos você vai mudar a sua carreira? Pô, 28 anos você para e fala, porra, é novo, né? Se hoje eu paro com 50 anos e falo, pô, 28 anos você tá... Não, tu tá velho, com 28 anos tu vai estudar outra carreira. E comecei a trabalhar como ator com 30 anos. 30 para 31 anos comecei a trabalhar como ator. Porque foi uma hora que eu falei assim, não quero mais trabalhar com o que eu trabalhava. Desisti, estava muito estressado, muito tenso. O último trabalho que eu fiz de produção na Globo, eu acho que foi em Bambu Luar, na Angélica. Um programa da Angélica, eu era coordenador de produção, já não aguentava mais trabalhar como produtor, estava muito Foi de tenso. táxi? Foi de táxi, quase isso. Cara, e aí eu falei, cara, chega, vou investir nessa nova carreira. Você trabalho veio no teatro ou na TV lá? Não veio nem no teatro nem na TV, veio em publicidade. Eu fiz muito filme publicitário. Claro, fazia teatro, estava começando a fazer TV, mas a publicidade me abraçou no momento que ainda tinha muito filme publicitário no Rio de Janeiro. Os cachês eram muito bons. E a gente trabalhava bastante, principalmente quem trabalha com dramaturgia na publicidade. Não o cara que faz o Sorriso Colgate, mas o que tem texto, né? Trabalho de texto, de dramaturgia. E eu, graças a Deus, sempre peguei para trabalho de dramaturgia. Então a publicidade me lançou. Meu primeiro trabalho foi um comercial do Jornal Globo. Nunca vou esquecer isso. Classificado do Jornal Globo. Foi o primeiro comercial. Eu e o Alcemar Vieira. E aí, a partir dali, comecei a fazer uma porção de publicidades. Aí a televisão foi me vendo, foi me descobrindo. Comecei a fazer uma participação aqui, uma participação ali no programa. E comecei a ir fazendo minhas peças de teatro, e as coisas vão acontecendo, entendeu, Jaguar? Eu acho que eu escrevi certo por linhas tortas, né? Eu não poderia ter... Eu fiz o contrário. Mas, ao mesmo tempo, por eu ter feito o contrário, hoje eu tenho uma bagagem como produtor e do que eu já passei, que eu não teria que se eu tivesse sido só ator no começo da minha carreira. Entender mais como funciona. Eu entendo muito mais como é que funciona e para realizar, eu produzo as minhas peças, né? Estou tentando produzir a minha série de TV. Ao mesmo tempo, se eu tivesse começado mais cedo, talvez certas coisas tivessem acontecido para mim mais cedo na carreira. Mas como falam que as coisas têm que acontecer no momento certo, a gente nunca tem um... É verdade. Né? Acho que a gente não tem como escrever. Um controle. Vai acontecer ou você vai... Daqui a um mês. Porque a nossa carreira tem muita aquela coisa que eu acho muito ruim de falar, que é assim, estourar, né? Acontecer. Quando é que você aconteceu? Quando é que você vai acontecer? Quando não sei o quê. Eu acho que você já aconteceu a partir do momento que você já está... Você está trabalhando? Trabalhando, né? Se jogando, se vivendo disso. Você, na hora que você está vivendo da profissão, você já aconteceu. Você pode não ter feito uma novela da Globo, um personagem muito famoso e tal, mas você já está fazendo coisas e vivendo... Porque o grande lance que eu acho que o trabalho do ator e do artista é você viver da tua arte. Como é que eu vou viver da minha arte se eu ganho pouco, se eu tenho poucas oportunidades de trabalho, né? Se tem muita gente no mercado? Então é uma concorrência o tempo inteiro. Então, assim, você tem que estar toda hora se provando
que você é bom, que você sabe fazer, que você é competente. E do cara chegar e acreditar em você. Pô, eu olhei o Papito, pô, eu acho que o Papito faz esse papel, eu vou chamar ele. Do que chamar, aí cara, a coisa que a gente falou, chamar as mesmas pessoas de sempre. Não dá oportunidade Não aos dá outros. oportunidade para outras pessoas que de repente são muito boas. Né? E você não dá oportunidade para as mesmas pessoas. E para pessoas que de repente você conhece daqui e dali, que a gente sabe também que rola muito nesse meio, né? Então assim, o cara que tem talento, ele vai vencer. Ele vai acontecer. Pode demorar um pouco mais? Pode. Mas vai acontecer. Eu lembrando uma coisa agora, eu trabalhei muito tempo no Sesc, né? Trabalhei 28 anos no Sesc, levava o pessoal lá para fazer palestra, coisa toda. E uma vez a gente levou Fernando Torres. E no final ele falou assim, olha, tem muita gente fazendo teatro. Isso era década de 80. Tem muita gente fazendo teatro. Não tem lugar para todo mundo. Tem que ver isso. E eu fiquei, todo mundo achando que ele estava falando um absurdo. Mas você vê, Mas, ele falava isso nessa época, né? De alguma forma, é o que está acontecendo, porque você tem muita peça em cartaz, terça-feira, outra quarta, outra quinta, elenco diferente, e você não tem uma peça que fica um mês em cartaz assim. Não tem mais poucas direto. peças. E outra coisa séria, Antigamente. estamos com menos casas de espetáculo. E menos Total. cartaz. Cada vez menos. Cada vez menos. Copacabana, o Princesa Isabel tá aquela encrenca. Casas virando cadê? templos Chato, da trabalhando. igreja, casas sendo é. absorvidas por centros comerciais. Você vê que São Paulo, né, a vida é muito mais riquíssima. Lá tem teatro de segunda a segunda, né? É peça toda hora, tudo bem, tem muito mais público, né? Sempre cheio, né? Muito mais público. Então tá sempre cheio o teatro em São Paulo. Então, pra quem quer realmente fazer teatro, eu já algumas vezes já pensei pra São Paulo, mas não adianta, cara. Não me adapto a São Paulo. Morei lá na época do Rei Leão. Fui muito pra São Paulo pra gravar comercial, pra gravar série. Essa série tem uma série minha no ar no Netflix, eu não sei se vocês assistiram. Coisa Mais Linda. É maravilhosa essa série. Sobre o Bossa Nova. Sobre a Bossa Nova, Bonita aquela cena, bonita. que as protagonistas são 4 mulheres. É a Maria Casadeval, a Paty Jesus, a Mel Lisboa, que eu fazia o chefe dela, e a Fernanda Vasconcelos. Então, gira em torno da vida dessas mulheres e das pessoas que estão à volta delas. Então, eu falo sobre o surgimento da Bossa Nova e também sobre o surgimento do movimento feminista. As mulheres começam a sair de casa, começam a trabalhar, começam a querer sair da aba do marido. Então, tem muito problema, né? Então, a Coisa Mais Linda mostra isso. Coisa Mais Linda eu filmei em São Paulo. Então, tem muita coisa que ainda hoje você só vai fazer se for em São Paulo, né? As televisões abertas estão no Rio, né? Record, Globo, agora está com uma história de voltar a dramaturgia na Bandeirantes, que eu não sei como é que tá. Temos a dramaturgia no SBT, pequena, mas temos. Então, assim, o que eu acho que hoje a gente tem com relação a um tempo atrás, Fernando, é que abriu-se agora um pouco o leque com o streaming, sacou? Agora a gente tem um pouco mais de oportunidades do que tinha antigamente, que era só TV aberta. Então agora você tem HBO Max, você tem Disney, né? Você tem a opção de canais aí no streaming, Netflix, que vão fazer, a Prime, que vão fazer você ter mais possibilidades. Então, isso eu acho que é legal, entendeu? Mas o que a gente tem que fazer é tentar romper essa barreira do cara olhar pra você assim e falar, o Papito só faz isso. Que eu tive que ouvir outro dia. Eu tive que batalhar muito pra poder fazer Arcanjo Renegado. Tudo bem que eu fiz um personagem que era um cara que era um cara que fazia um jogo com tráfico e tal, não era um traficante, digamos assim, tradicional, que sempre fala, estereótipo, né? Então, assim, acho que isso mudou um pouco, mas eu já tentei fazer muitos testes e muitos papéis para certos lugares que não me chamaram, não, Candelô, você não tem jeito de bicheiro. Essa série que agora teve o negócio dos bicheiros, pô, não deu, tentei te vender lá, meu agente, Fábio Rios, um abraço para você. Ah, não, porque falaram que você não tinha cara lá do bicheiro. Porra. Ué, mas Tem bicheiro de tudo quanto é cara, gente. bicheiro tem cara? Bicheiros novos aí, esses matadores aí que estão aí, eles não são o de óculos escuros, Pô. cheio de ouro, aquele Isso aí é um estereótipo, né? Estereótipo, que você não pode fazer. Nossa, não, Ah, pô. não, esse personagem só pode fazer Tem esse fulano. Bernardo Não. Belo, tem esses caras, já viu a cara dele? Sim. Tudo Tem cara novo, de cair, garotão. ó. O cara te mata rindo. Eu, mas- particularmente, eu conheci muito o Rony Lessa, né? Sim. O Rony Lessa, Sim. que... Ó, gente mas fina. ele era do BOP, era policial, É. um puta de um atirador. Você conversava com ele, pô, uma pessoa... Idônea. Nossa, uma pessoa lorde. maravilhosa, um lorde inglês, uma pessoa que não falava palavrão, muito bem articulado. Aí vem a surpresa, que para mim não foi nenhuma, né? Eu já sabia da fama dele, que ele teria envolvimento com a morte da Marilé. Qual é o estereótipo? Ele era policial. Policial. Entendeu? Policial não é um bicho feio. É. Policial tem vários policiais agora, essa turma nova aí, nossa.
Tem uns rapazes que são os galão, né? Galã. Policial federal, galã. Umas meninas lindas. Então, quer dizer, isso aí é um estereótipo. Até porque o povo brasileiro ele é misturado. Lógico, pô, isso é ridículo. Olha aqui, olha para nossas caras, todos nós aqui. Estão na televisão de sempre carimbar o ator. O cara entrou fazendo bandido, vai ser bandido. Ser bandido sempre. Eu conheço um ator, o Ed Oliveira, não sei se você já ouviu falar dele, já conheceu, faz Record. Sim, conheço o Ed. Entra, é meu amigo. Sim. Ele veio de Pará, a primeira Sim. peça que ele fez no Rio de Janeiro foi comigo. Ou é sequestrador, bandido ou segurança. É isso. Ele fala pra mim, pô, Jaguar, cuidado se tu entrar na Globo, da forma que tu entrar, que tu não vai sair mais. Eu estou assim. Ele falou pra mim. E eu falo hoje no mercado, ó, eu tenho olho claro, eu sou pele branca, mas eu quero fazer bandido. Eu quero fazer policial, mas também quero fazer bandido. Eu acho que você pode, né, como um ator, um bom ator, você pode fazer qualquer coisa. Ah, não, tudo bem, mas aí tem uma família que aí tem que ser um branco com branco, porque a filha vai ser branca e tal. O resto foi fazer o ré, porque tinha cara de babaca. É isso, resto. O diretor falou pra você, não, quero você, porque você tem cara de babaca. Olha aí, ó. Olha o preconceito com os babacas. Não, uma vez, há muito tempo atrás, eu prendi um cara que ele era especialista em estelionato. Qual o tipo de estelionato que ele fazia? Se apresentava como empresário, né, do ramo de corte de gado, criador de gado, e vendia a história aqui nos matadores do Rio de Janeiro, que é o seguinte, olha, eu sou fulano de tal, eu matei uma pessoa lá na minha cidade, assim mesmo, bicho. O cara bem articulado. Eu matei essa pessoa lá na minha cidade, mas eu tenho fazenda de gado. E botava a reportagem tudinho na época. Isso em 92, 93, não tinha internet. Coisa, e ele falou, olha, tenho 100 cabeças de gado, 200 cabeças de gado, 1000 cabeças de gado, eu preciso vender. Quero passar isso aí. Eu preciso vender isso. Aí ele pegava essas coisas e passava para a pessoa aquela história. Mas você precisava ver para ele, terno Armani, bem... sapato duas cores. Eu falei, pô, você fala assim, sapato duas cores safado. Você fala assim. E vendia aquela pose, sabe, de pessoa empresário. Meu irmão, ele deu, foi uma volta aí nos abatedores aqui, de quase 1 milhão na época. Aí eu tive a oportunidade de prender ele, prendi ele aqui no Copacabana Palace. Aqui, estava lá, peguei ele e tudo, ele jogou os documentos no vaso sanitário, depois nós recuperamos. A gente não acreditou que ele fosse o estelionatário, né? Porque o cara bem visto, olho azul. Boa pinta, né? Boa pinta, aí tá preso, aí prendemos, aí para tu ver o estereótipo, a gente foi levar ele na antiga 59 DP. Não, vamos embora e tal, aí fomos levando. Aí um colega meu que era, pô, polícia, né? Mal vestido, meio acabado, feio pra caramba. Aí falou com o caçador, Armando, preso que, não, tudo bem, vem cá, vagabundo, tô lá no polícia. Pô, tira a mão de mim que eu sou polícia, cara, porra! Não, esse aqui é policial. Já ia me levando o colega. Não, é esse aqui. Não, esse é um delegado, pô. Tá vendo? O estereótipo, o cara vende a história dele. Mas então, o produtor de elenco, ele tem essa visão realmente só... Deturpada, um pouco deturpada. Na pastinha. Você é isso, você é aquilo, aquele barato. Eu acho que tem muito produtor de elenco, que hoje se chama diretor de elenco, né? Que tem essa visão de que olha você e coloca você, né, naquela caixa, né? Não, essa caixa é assim, essa caixa é assado. Quando eu acho que você tem que exatamente poder... primeiro você tem que conhecer os atores. Muitos diretores de elenco hoje não conhecem atores, né? Tem muitos diretores de elenco que são maravilhosos que fazem o quê? Fazem pesquisa, vão a peça de teatro, procuram ver um material diferente, pede para você fazer uma coisa diferente. Mas tem muita gente que cai no lugar comum, porque já está acostumado, ou porque já tem indicação do diretor, o autor quer fechar logo o elenco, e aí fecha. E aí repete as mesmas pessoas, coloca gente que de repente não é legal, poderia ter testado uma outra pessoa para aquele papel e não testa, entendeu? Então tem muita, eu acho que tem muita deficiência nas escalações, sacou? Tem alguns diretores de elenco que procuram fazer esse trabalho maior e ver mais gente, por exemplo, vou ver o Papito, o Papito não, é um ator de comédia, mas será que de repente ele não faz um texto de drama bom? Vou chamar ele pra fazer um texto legal aqui. Faz aí pra gente ver. Faz aí, Papito, um texto de drama. Vou contar minha história de polícia, aquela miséria. É aquela brincadeira. Tu é comediante? Me faz rir aí. Me faz rir. Tu é de drama? Chora. Chora aí. Agora tem que dramático, chora. Contar uma história agora. Faz o Rodrigo Cid aí. Quem?
Rodrigo Cid. Não conheço. Porra. Rodrigo Cid. Quem é esse cara? Não sabe quem é o Rodrigo Cid? Eu não. Vamos embora. Eu sou de não sei. Xuxa pra cá. Eu não sei. Porra. Nós somos jovens. Porra. Eu não peguei o Rodrigo Cid. Nós Esse somos Sabe, aqui. Rodrigo Candelô, eu sei quem é. Só Não eu. é ator, não. Ah. Tá no babado aí do Bolsonaro. Babado. Eu joguei a Você tá piada. no meio artístico. Babado do Bolsonaro. Eu tava falando de pessoas de piada não bem, funcionou. rapaz. Eu tava falando de pessoas Não, mas de é bem. homem-chave, né? Não. Homem-chave. É. agora. Ele Não. é militar? Ele é major, tenente coronel Tá hoje. preso, tá, né? Pra caramba. Não é Rodrigo Cid, é Mauro Cid. Mauro gente. Cid. Mauro Cid. Mas que é Rodrigo Por isso Mauro. você falou, Rodrigo. É, mas Mauro Cid. É, Rodrigo Mauro Era ajudante de Cid. ordem do Bolsonaro. Rodrigo. Entendeu? Não, eu pelo menos sempre ouvi que era Mauro Cid. Mauro Cid. O que você acha com esse sucesso, vamos dizer, do filme do Salles? O cinema também brasileiro agora vai ter mais impulso? Eu acho que sim, porque a gente faz cinema já há muito tempo, né? Mas lá fora é aquela coisa, né? O Brasil é um país periférico, né? Então tem muita coisa que acontece do Equador para cá que o primeiro mundo não vê, né? Eles se veem entre eles. Então, de repente, o pessoal dos Estados Unidos assiste coisas da Europa coisas dos Estados Unidos. E o que vem daqui muitas vezes não é visto. Então, eu acho que com o sucesso do Ainda Estou Aqui, né? Existe uma possibilidade de falar, caramba, se faz cinema muito bom no Brasil. Se faz cinema muito bom na Argentina. Né? Então acho que existe uma possibilidade de você ter mais possibilidades. Agora a Fernanda Torres já está cheia de proposta lá para fazer coisa lá fora. Recusando já. Entendeu? Ou seja, precisa vir o Oscar para mostrar isso. Quer dizer, por que não pode se mostrar isso antes? Quando você vai participar, né, dos festivais de cinema e você vai pesquisar um pouco. Porque a gente aqui no Brasil, a gente vê filme de tudo quanto é lugar e série de tudo quanto é lugar. É. Mas lá eles não vêm. O filme brasileiro é difícil. Não, e O pessoal porque- vê aqui. O próprio brasileiro O não vê. próprio brasileiro não vê muito, vê comédia, né? Vê uma comédia, Vê vê uma uma coisa comédia engraçada, aqui, entendeu? O público põe o cinema brasileiro como uma coisa difícil, chata. Está acostumado com o cinema americano. Tem um público brasileiro que é esse, né? Que É. vê só cinema americano, Só cinema aquele americano. ritmo, aquela Não quer ver o coisa, cinema quer ver brasileiro. outra coisa. né? Inclusive agora, o meu podcast, o próximo episódio vai ser 10 filmes que mereciam o Oscar. 10 filmes brasileiros que mereciam o Oscar. Aí meu filho falou assim, não, pai, faz só 5. Depois você faz mais 5 para você ganhar mais Uma audiência. episódio, né? Ah, é. Eu vou fazer 5 filmes brasileiros que mereciam o Oscar. Depois eu vou fazer a segunda parte, mais 5 filmes Gente, brasileiros. só nesse Oscar, por exemplo, não sei se vocês viram Malu? Viram o filme Malu? Do Pedro Freire? Não. É um filme maravilhoso também, não chegou a ir pro Oscar também, só um filme podia concorrer ao Oscar. Filme maravilhoso. Então, assim, a gente lançou uma série de filmes, agora lançou um novo filme também com a Fernanda Montenegro, né? Que é a senhora da que senhora que filmava os. Me lembro agora o nome do filme. Vitória, exatamente. É o nome que ela teve que adotar depois do problema lá da favela. Então, assim, a gente tem muita coisa boa. Só que não vem, né? Se O brasileiro divulga, tem um né? preconceito, não se divulga, entendeu? Agora a gente já ganhou Palma de Cannes lá atrás com o Pagador de Promessas, tá entendendo? A gente já tem um trabalho pregresso. Agora teve um trabalho de marketing que tem que dar parabéns. Teve. Porque tem o tal do filme, não sei o que é azul, Teve. ganha o Urso de Prata. Eu vi uma linha assim, Teve, o azul agora com a Denise também. Weinberg. Isso. É espetacular, não se falou. Ganhou o Urso de Prata, não é Mas fácil, esse cara. filme não foi lançado no Brasil ainda não. Ainda não Azul, foi. Mas não teve esse marketing. Mas então, Nada. aqui a gente assiste muito, né, vamos lá, Os Vingadores, É. X-Men, porque tem Lotado. muito dinheiro de publicidade. E é grife, né? E é grife em tudo quanto é lugar, então você acaba indo. Então, o Ainda Estou Aqui, como foi uma produção que teve muita grana, eles conseguiram investir muito em marketing, né? A Fernanda Torres foi chamada para fazer a Odete Roitman, né? Todo mundo sabe. Ela não aceitou por quê? Porque ela estava fazendo a divulgação do Ainda Estou Aqui. Graças à divulgação que ela fez, e tudo que fomos pro Oscar. Ah, não ganhou a melhor atriz, não, mas ganhou melhor filme estrangeiro. Então, assim, foi muito importante o tempo todo que ela fez de divulgação do filme, porque também tinha grana para fazer, né? E não dá para concorrer. Os estúdios americanos têm dinheiro pra caramba. Como é que você vai milhões e milhões, concorrer né? com essa galera? Que o valor de um filme nosso, às vezes, é o valor que eles têm de divulgação, né? Às vezes o valor do ator principal lá é o filme para Eles fazem 10 É o filmes. cachê todo. É um, Eles fazem 10 filmes aí. Rodrigo, eu quero te agradecer a presença, nosso tempo aqui, nosso mestre ali já deu o sinalzinho.
E eu sei que também você tem vários compromissos aí. Tranquilo, não, ótimo. Cumprir. Foi muito bom esse papo aqui com você. Obrigado. Bem esclarecedor. Espero que todo mundo que vai assistir, que esteja assistindo, tenha captado tudo que foi falado aqui. E eu quero que nesse momento você repasse aí os seus contatos, quais as suas atividades, claro. Fazer os cursos online com você. Claro. Pode fazer aí beleza. Então divulgação. Vou falar pra galera lá. Bom, vocês podem me achar no Instagram, Rodrigo Candelô, Candelote com T. Lá eu tenho toda a programação dos meus cursos. Vocês podem entrar em contato. Eu tenho cursos para crianças, adolescentes e adultos. Curso de drama, curso de comédia. Eu tenho cursos regulares. Tem cursos que estão começando agora a partir desse mês. Lá também tem os contatos e dos shows das minhas bandas, da Sul do Rio, dos Brazucas. E, inclusive, reforçando que na próxima sexta-feira, dia 28, se eu não me engano, a partir das 11 horas da noite, a gente vai estar tocando lá no Jack London, na Avenida Érico Veríssimo, na Barra, um show de pop rock da melhor qualidade. E, claro, se vocês quiserem, né, acompanhar um pouquinho mais da minha vida, chega lá, dá um alô lá no Instagram, que eu estou sempre presente e eu troco uma ideia com vocês. E é isso, galera da arte, vamos continuar na luta. Beleza, muito obrigado a vocês. Em breve estaremos com mais um podcast Alô Rio. Tchau, galera. Um abraço. Vamos aplaudir. Obrigado. Obrigado a vocês. Fotos.